Amigas e amigos, havia um ditado que dizia que quando Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco. É o que nós estamos vendo aí nesse episódio desse mandado de busca e apreensão na residência do Jacques Wagner, ex-governador do estado da Bahia pelo PT, ex-ministro, muito próximo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até o nome é uma indecência, chama-se cartão vermelho, que dá a ideia de expulsão do Jacques Wagner da possibilidade de vir a ser uma alternativa como candidato à presidência da República pelo PT, se essa perseguição infame, indecente contra o Lula inviabilizá-lo de fato como candidato. Já haviam feito isso também com o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, também muito próximo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é a lógica dessa seita lavajatista, né, desse espectro da Operação Lava Jato. É uma ideologia que tem por trás de tudo isso. Mais do que as pessoas, eles estão perseguindo a ideologia, a ideia Lula que eu tenho falado aqui, o lulopetismo que eles inventam, esses slogans que eles inventam aí, que fica fácil a partir disso fazer as manipulações políticas e ideológicas, as manipulações midiáticas. E aí eles criam exatamente isso aí, né? Essa ideia. É uma seita diabólica para usar aí essa lógica que eles gostam muito, nessa primarização da lógica bíblica do bem contra o mal. Eles são do bem, vieram enviados sabe-se lá de onde, a gente até sabe de onde. Chegaram aqui para limpar o país da corrupção, da classe política, são os limpos, os portadores da moral e dos bons costumes. E aí quando a gente levanta o tapete, a fedentina se espalha imediatamente. Que é o clube da lama, né? O clube da corrupção. Agora, o discurso é muito fácil de se manipular. São cidadãos de bem. Não à toa que esse slogan é o slogan da Ku Klux Klan. É o slogan do Hitler também, né? O Hitler usava muito isso. Chegamos aqui para limpar, né, das raças, dos tipos, das classes, sabe-se mais o quê. A lógica nazifascista, isso foi muito usado no regime nazifascista. E o que nós estamos vendo agora é a cópia fiel desse linguajar, né, do cidadão de bem. A cópia fiel, né, do que é essa ideologia. Porque tem aí, né, nesse campo democrático e progressista, patriótico, tem uma avenida pela frente. Qualquer candidato que expressar e souber se comunicar dentro dessa lógica tem um potencial de arregimentação, né, de votos, de apoio popular muito grande. A popularidade do ex-presidente Lula, lógico que conta muito o seu carisma, a sua honestidade, a sua competência, a sua sinceridade ao dizer o que pensa e o que pretende fazer na comunicação com o povo. Isso conta muito, claro. Mas sem a ideia, sem a ideologia, nada disso seria possível. Então qualquer que seja o candidato que expresse essa ideologia do campo democrático, popular, progressista, patriótico, certamente vai conseguir aí rapidamente uma elevada popularidade. Nós estamos vendo o caso da pré-candidata do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, a Manuela Dávila, o excelente desempenho que ela vem tendo no debate das questões nacionais. Exatamente isso. Agora, a seita lavajatista vai criando exatamente essas situações para ir cerceando, erguendo barreiras contra a progressão desta ideia, desta ideologia popular, democrática, progressista e patriótica. É a ideia do ódio, de disseminar ódio, a ideologia dos cachorros loucos. Tem aí um editorial do jornal Estado de São Paulo que é impressionante como numa única frase eles conseguem agregar tanto ódio. Vou até ler aqui a primeira frase do editorial, que diz aqui: enquanto alguns petistas demonstrando certo bom senso já consideram Lula da Silva apenas um retrato na parede e se movimentam para a previsível luta pela sobrevivência política nesse novo cenário sem seu campeão de votos, o demiurgo de Garanhuns continua em campanha como se realmente pudesse ser candidato à presidência, apesar de ser um corrupto condenado em 2 instâncias. Aí prossegue dizendo que o Lula se utilizou inclusive da imagem de Jesus Cristo para dizer que ele é um santo, coisa do tipo. Que o Lula é isso, né? Tem essa facilidade de se comunicar com o povo. Essa imagem de Jesus Cristo, ela é perfeita para ilustrar exatamente o que está acontecendo com ele, com o Lula. Que o Lula disse que Jesus também foi crucificado, perseguido, morto.
e era um inocente, foi perseguido e morto por praticar o bem, pregar o bem. Tem vários outros exemplos. O Lula também tem falado do Nelson Mandela, do Tiradentes. Poderia agregar aí uma lista enorme. Aqui mesmo no Brasil, Felipe dos Santos, Frei Caneca, Getúlio Vargas, Zumbi dos Palmares, etc. Enfim, uma lista gigantesca poderia ser citada aqui. Os alfaiates da Bahia e tal. O Antônio Conselheiro. Aliás, Antônio, eu estava lendo aqui esse livro, relendo, né, esse livro do Euclides da Cunha, clássico, recomendo essa leitura. Achei esse exemplar muito bom. Esse livro é meio pedregoso no início, depois ele fica bom de se ler, e esta edição ajuda bastante. Recomendo aqui quem tiver a oportunidade de achá-lo. É muito bom esta edição, essa versão aqui. Voltando ao assunto, é exatamente isso, a ideia do ódio, né, a ideia da perseguição ideológica e perseguição política. O Estadão termina o editorial dizendo que o Lula é uma sombra do passado. Se é uma sombra, por que tanta preocupação com ele? Não é isso? Todo santo dia tem um editorial num dos jornalões para execrá-lo, humilhá-lo, pisoteá-lo, para desconstruí-lo. E os editoriais, repito aqui, já falei isso, são a orientação, o caminho para a rataria pretoriana da mídia, né? Essa barreira, né, ideológica, midiática, esse bloqueio que se criou, né, em torno do espectro da Operação Lava Jato. E com essa ideia de santidade, que eles são santos, os moralistas, né, os portadores da moral e dos bons costumes, muito parecido com o que está acontecendo na Venezuela, que dizem agora, a onda da mídia, dizer que a oposição vai ter eleição, a oposição está encarcerada, está presa, está exilada, coisa do tipo. Agora, quem é a oposição venezuelana, se não essa direita bandida? Aqueles que sequestraram o presidente Hugo Chávez, que fizeram aí todo esse papel de quinta coluna da lógica do regime norte-americano. Guerra comercial, guerra midiática, guerra ideológica, guerra contra o povo. É a mesma direita brasileira que assaltou o poder aqui. A mesma lógica. Rasgaram o programa de governo eleito em 2014 para adotar o programa de governo derrotado, a privataria, as reformas neoliberais contra o povo da Previdência, né, trabalhista, a mudança na administração do orçamento público para eles meterem a mão no dinheiro público, privataria, etc, etc. Tudo que a gente está vendo aqui. O programa do golpe que eu tenho comentado aqui é a guerra ideológica. Quer dizer, aí a história do regime, que eu também já falei aqui, esses países não têm governo. Tem o regime do Maduro, o regime da Coreia do Norte, o regime da China, o regime disso, o regime daquilo, o regime de Sírio. É como se nos Estados Unidos, ou na lógica deles, não houvesse regime. Regime vem de regência. Eles estão regendo uma ordem social, econômica, política, ideológica. O regime norte-americano, é claro que é um regime, eu já comentei aqui também. Tem os dois partidos dominantes, que são facções do partido do poder econômico, lógico que com nuances, com frações e tudo mais, mas são as duas facções do partido do poder econômico. Tem as instituições regendo a lógica do regime. Isso é regime. Agora, os outros têm regime, eles não têm regimes. É a democracia contra os regimes. Essa é a lógica. Aí a lógica diabólica do bem contra o mal, né? Agora, por trás de tudo isso, tem a questão econômica. O programa do golpe aqui no Brasil é essencialmente econômico. Não à toa que o Meirelles e o Temer, o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, e o presidente golpista Michel Temer, não à toa que eles estão nessa guerra aí para saber, nessa disputa entre eles, para dizer, eu sou o pai dessa recuperação. Tem uma recuperação mundial. O Brasil está atrasado. Eu também comentei isso aqui recentemente. Tem uma dinâmica. Não tem mérito nenhum, nem de um nem de outro. O que tem aí é exatamente a lógica do golpe. Tem um artigo de um colunista do Estadão, Cláudio Adilson Gonçalves, que foi diretor-presidente da MSM Consultores, foi também consultor do Banco Mundial, subsecretário do Tesouro Nacional e chefe da assessoria econômica do Ministério da Fazenda, que ele levanta uma questão muito interessante, baseada num dado do Banco de Compensações Internacionais, o BIS, né, que fala aí da inflação. Por que a inflação se mantém baixa em todo o mundo? Que ele diz aqui que o ponto central é que não há pressões salariais nos países desenvolvidos, a despeito da expressiva queda do desemprego. Ou seja, há uma queda do desemprego, não sei se é expressiva, mas a queda salarial é brutal.
Inclusive em termos de comparação com a produtividade. Produtividade é isso, né? Mais valor produzido num determinado tempo de trabalho, por hora trabalhada. E diz aqui que o dado do BIS diz que nos últimos 20 anos a indústria manufatureira dos países membros do G7, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, a produtividade do trabalho cresceu aproximadamente 30% mais do que os salários reais. Olha aí. Ou seja, achatamento salarial. Diz que essa tendência não se restringe ao setor industrial, podendo ser observada, se bem que em menor escala, também no de serviços. Aí levanta alguns aspectos que explica isso, né? Dois aqui são mais relevantes. O primeiro é o aumento espetacular da força de trabalho global, observado desde a década de 1990, em decorrência do fim da União Soviética e da abertura econômica da China e de outros países asiáticos. Com a maior integração dessas economias no comércio internacional, a oferta efetiva de mão de obra mão de obra mais que dobrou em menos de 2 décadas. O segundo aspecto é a expansão da automação e da robotização dos processos produtivos, inicialmente na indústria, depois se espalha para o setor de serviços e tudo mais. É a lógica que eu acabei de dizer aqui, né? Primeiro meter a mão nas riquezas nacionais, no orçamento nacional, depois explorar a força de trabalho, achatamento salarial. A reforma trabalhista foi feita com esse objetivo, explorar ao máximo a força de trabalho. Eu já falei em outras ocasiões, aquela máxima do Lenin, né, que a economia é a expressão concentrada, aliás, a política é a expressão concentrada da economia. O golpe foi dado com essas politicagens todas aí da Lava Jato, da Operação Lava Jato, a Operação Lava Jato como centro, mas no fundo o programa é essencialmente econômico dentro dessa lógica aqui desses dados do BIS. É por aí que a gente precisa compreender tudo isso. E não cair nessas esparrelas, né? Agora, por exemplo, tem essa história aí, eles tentaram reabrir um debate aí na mídia, né, sobre essa história da corrupção aqui em São Paulo, que alguns chamam de trem-salão. A corrupção no metrô, nos trens, aqui na Dersa e tudo mais, é que não passa de um mero processo administrativo no CAD, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Essa questão de cartel, lida como cartel. Lógico que aqui tem um cartel, eu comentei aqui o caso da Alstom, né? Eu trabalhei no metrô há muito tempo, fui diretor de imprensa no Sindicato dos Metroviários por muito tempo. Eu conheço isso a fundo, como funciona esse cartel, a corrupção que tem aqui. Lógico que a gente não conhece por dentro, evidentemente. Não teve CPI, as CPIs todas aqui foram bloqueadas. Há um bloqueio midiático aqui, né? Um bloqueio no estado de São Paulo. Estou falando aqui porque eu estou no estado de São Paulo, estou na cidade de São Paulo, né? E não se conhece a fundo por dentro, mas a gente vê claramente que tem aqui. O que se dizem por aí é que o caso do metrô de São Paulo supera em muito ao que eles dizem que existem na Petrobras, essa farsa aí da Operação Lava Jato, né? Claro que tem aí guerra, porque tem as frações, as facções que eu tenho comentado aqui, uma tentativa de guerra, porque eles vão encontrando dificuldades para viabilizar o candidato deles, que expressa a ideologia deles, né? Então eles vão fazendo também a guerra de facções. Isso que está acontecendo em São Paulo certamente tem esse objetivo. Quem vai ser o candidato deles? Tentaram aí um e outro, Luciano Huck, tentaram João Dória, tentaram agora, né, jogam aí, apostam as fichas no Geraldo Alckmin. Como ele vai se equilibrar entre essas facções é um ponto de interrogação. Pode surgir o outro candidato lá, o Meirelles, por exemplo, que pode ser inclusive o candidato do Grupo Globo, da outra facção, porque é do mundo do dinheiro, no mundo da bufunfa, o mundo dos falsos evangélicos, vive aí nas igrejas fazendo pregação farisaica, oportunista. Esse é o que eu digo, né? O mundo da lama, o clube privado da lama. No final das contas fica difícil entender, né, como os lavajatistas conseguem ao mesmo tempo denunciar as malvadezas dos corruptos e incompetentes e dirigir um movimento infestado de corruptos e incompetentes. Mas isso não é para entender mesmo. Tem lógica, se fosse entender, desmontaria toda a lógica deles, né? Então somente fazer aí as conversões dos incautos, dos bobos alegres que ficam gritando Bolsonaro, ficam gritando Viva Lava Jato, estamos todos Sérgio Moro, converter nessa seita e consequentemente levá-los para o mundo da lama, né? E consequentemente a partir desse mundo da lama ficar aí latindo, rosnando, espumando os dentes como cachorros loucos contra a ideia Lula, né? Contra o ex-presidente Lula e consequentemente todo o seu entorno. Essa operação contra o Jacques Wagner
se insere exatamente dentro dessa lógica. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.